Ah, Oi, agora foi. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tava tentando te achar aqui porque não estava aparecendo a opção de te convidar. Eu falei, meu Deus, e agora o que que eu faço? Não, assim, é a primeira vez, né, que eu faço assim ao vivo, aí eu também não sabia muito o que fazer. Aham. Tranquilo, a gente vai se ajeitando. Sim, com certeza. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, quem está chegando. A gente vai iniciar a live hoje a respeito de redação, né? A conversa hoje é sobre redação. E a Flávia Natividade, ela é professora de redação, né? Corretora. Eu vou dar a oportunidade dela se apresentar e falar um pouquinho melhor sobre o trabalho dela, sobre ela. Então, a live hoje vai ser bem produtiva, principalmente para quem fará, né, a prova do Enem, que já são nesses dois próximos domingos, né? A prova já vai acontecer já nesses dois próximos domingos, né? E aí, Sim, então, ela vai com certeza passar dicas preciosas para a gente, mesmo quem não vai fazer a prova do Enem. Certamente é útil, né? Para o nosso dia a dia também, a redação ela é imprescindível, né? Para qualquer tipo de profissão. E no dia a dia mesmo, né? Mesmo quem não trabalha, mas a gente precisa da escrita o tempo todo. E sim. é isso, pessoal. Boa noite. Quero agradecer a vocês por estar aqui com a gente. E fica até o final. A gente não vai passar de 9 horas, tenho certeza que vai ser bem legal, tá? Então, Flavinha, eu vou deixar um espacinho para você então se apresentar, falar sobre você, sobre seu trabalho, explica para o pessoal um pouquinho. Sim. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer a Ju pelo convite. Falar sobre redação assim, um desafio, né? E a minha profissão, ou na minha profissão, é um desafio maior ainda, porque se trabalha com uma grande possibilidade de que o aluno já vem com uma bagagem, mas a gente sabe que nos dias de hoje, principalmente, a gente tem que melhorar muito isso, né? Questão de leitura, de conhecimento de mundo. Enfim, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou professora de português, literatura. Eu também trabalho com inglês, mas eu confesso que eu gosto muito da redação. Dentre todas as disciplinas que eu, né, posso trabalhar, a redação é que conseguiu assim me arrebatar, porque é muito desafiador. Eu comecei trabalhando com crianças pequenininhas, ensino fundamental 1, com inglês, e depois as oportunidades foram surgindo e pela experiência também e pela facilidade comunicativa, né, que eu Aham, gosto de falar, eu consegui entrar nessa via, né, nessa possibilidade. Então, eu já vou fazer 20 anos de carreira, já com essa experiência, né, de cursos preparatórios, de escola pública também, que é uma outra vibe, mas que a gente acaba levando também essas experiências para as nossas próximas turmas, né? E eu fui também, no ano de 2011, corretora da prova do Enem. Foi também uma oportunidade incrível que eu consegui, e a partir daí que eu comecei a fazer muito mais pelos meus alunos por conta dessa experiência, né? Nós tivemos um curso pela UNB, pela uhum, Universidade de Brasília, e isso foi assim muito agregador. Então, eu sempre, né, quando consigo, eu assisto as suas lives e você sempre fala que a gente precisa, e seus convidados, né? A gente sempre precisa estudar muito mais. É claro que nós, da nossa profissão, principalmente o professor, ele fala muito disso. Mas a prática é verdadeira. Então, toda vez uhum, que um curso, principalmente esse curso em termos de formação de texto, é muito bom.
E também por conta disso, o Estado, de uma certa forma, ele me presenteou com uma especialização em produção textual. Olha que Então, legal. muito legal. Foi muito assim, interessante porque uma coisa foi puxando a outra e coisas que não tinham praticamente nenhuma relação, né? Uhum, Então eu passei a gostar muito mais de corrigir e também a experiência de corrigir redação, que é muito desafiador, porque eu costumo uhum, dizer que as redações elas dão cria enquanto elas estão esperando a correção. Então você tem uhum. 5, você tem 20. E é muito bom, né? Falando desse meu processo aí da própria escola, né? Dos cursos, cada vez mais que você corrige, melhor você fica para entender essa nova dinâmica da produção textual, né? Do nosso aluno, que a gente sabe que a situação mudou, né? O uso do celular muito intenso, então a gente precisa estar sempre levando para eles novas oportunidades e novas decisões até, né, do próprio texto, da própria formação textual que eles vão fazer. Uhum. Então, assim, a minha formação, né, como eu falei, é em letras, português e literatura, com especialização em produção textual. Eu tenho como foco de trabalho os concursos militares e o vestibular na parte de redação. Aí as outras são mais específicas, literatura ou inglês, mas eu também tenho esse carinho maior pela redação. Eu Ah, gosto que muito legal. de corrigir também. Tem gente que diz assim, não, você não é muito certa, não. Você gosta de... Eu gosto de ver que o aluno, ele segue as regras, ele consegue melhorar. Então, isso é muito produtivo também para a gente, né? Uhum, com certeza. E com certeza também, né, além da expectativa da prova do Enem, né, são muitos conteúdos e é uma Sim, caixinha de surpresa, o que que vai cair né, dentro de tanta coisa que eu estudei. E a redação, ela sim, também tem suas regras, né? sim, E exato. aí muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas eu vou escrever e uma pessoa vai interpretar do jeito dela, né? E aí você vai falar sobre isso depois um pouquinho. Fala Sim, um sim. pouquinho, Flávia, como foi a sua escolha na época que você estava ingressando na faculdade? Como foi a escolha do curso? Como que você sempre se identificou com letras? Sim, então, eu atribuo essa minha carreira aos excelentes professores de português que eu tive, né? Desde o ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, eu tive professores excepcionais que são, assim, referências para mim. E eu sempre tive muito mais facilidade na área comunicativa. Então, a parte de português, né, a parte de artes, de uma forma geral, eu sempre me identifiquei mais. Uhum, E eu sempre gostei de português. Tenho uma família de origem portuguesa, então a gente aqui sempre ouviu, eu principalmente ouvia meu pai falando em português de Portugal, né? Que ele muitas vezes falava, repetia o que os meus avós falavam. Então, isso sempre foi uma veia muito pulsante para mim. Foi, foi um acúmulo, né, de características nossas e que me fizeram sempre querer ser professora. uhum, Eu nunca quis ser outra coisa. Desde quando eu comecei a estudar, eu sempre me identifiquei com as minhas professoras na época, né, de português, e uhum, no fundo, uma professora de tudo, né? Mas eu sim. sempre me identificava com português. E aí o tempo foi passando e eu fui só querendo mais, mais e mais. E quando chegou na época do vestibular, eu não tive dúvida, eu nunca tive essa dúvida que muitas pessoas têm. O único momento, talvez na passagem do segundo ano para o terceiro, eu até pensei em fazer comunicação, Uhum, jornalismo,
uma coisa relacionada a isso. Mas a minha primeira opção, na época, que tinha, né, a questão da primeira opção, a segunda, a terceira, Uhum, sempre foi letras. Sempre foi português e literatura. E eu nunca quis fazer uma língua estrangeira. Eu uhum, sempre quis fazer português e literatura. Então, eu atribuo essa proximidade com os meus professores, esse meu lado mais comunicativo, da escolha da minha profissão e da escolha de letras, né? De uhum. português, que eu tive essa facilidade maior aí para até no colégio, para me comunicar, para falar com os meus colegas, enfim. Então, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu digo que eu nasci professora. Uhum. Eu brincava, as minhas brincadeiras eram no início, bonecas, mas depois as bonecas viraram meus alunos. E ali eu, brincadeira, falava no meu quarto com as paredes. Então eu sempre tive essa veia, né? Esse caminho aí já meio que traçado. Uhum. Legal você dizer isso da questão da primeira, segunda, terceira opção, né? Porque você tinha já uma escolha pré-definida, né? Sim, Você conseguia perceber as características que faziam sentido com essas áreas profissionais, né? Isso é legal sim, também porque, assim, são dois pontos, né? A maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas grande parte das pessoas tem dificuldade de escolher uma profissão justamente por uma coisa imprescindível, não se conhece, não consegue sim, perceber suas habilidades, seus limites, né? E acabam ficando vulneráveis a algumas opiniões, né? Opiniões são importantes, são válidos, conselhos, mas eu digo assim, quando a pessoa ela não se conhece, ela não consegue perceber as suas aptidões, enfim, é, as áreas profissionais que façam sentido com o projeto de vida que ela tem, né, com as expectativas para o futuro, fica mais difícil, né, ela fica mais confusa. E aí você isso. também tinha uma segunda e terceira opção, né? A gente Sim, trabalha também na orientação, na escolha profissional, isso que não é só uma profissão, a gente tem condições de trabalhar em N possibilidades, né? Só que existem aquelas que se aproximam mais do nosso estilo de vida, né? Das nossas escolhas mesmo gerais, né? isso. Das nossas ações, do que a gente pretende para o futuro, e outras se distanciam mais. Então é importante a gente ter realmente esse cuidado na escolha por conta disso, né? Às vezes a pessoa ingressa numa área e chega lá na frente e de repente até começa a adoecer porque ela percebe que investiu tanto em uma área que não faz sentido com aquilo que ela queria de resultados, né? E Sim. legal, assim, você se sentir tão segura nesse processo de escolha. Sim, e eu lembro que, apesar de eu já saber e já de querer, né? Eu tive um fato muito curioso, porque numa aula do segundo ano do ensino médio, um professor dividiu a turma, os alunos, e nós tínhamos que ir à frente e dar uma aula. Mas assim, uma aula, explicar algum conteúdo que ele não tinha explicado. E aí eu fui, expliquei, e aí eu nunca me esqueço disso. Ele falou assim para mim: você vai ser professora, não vai? E ele não sabia, porque a gente antes, a gente não tinha costume de falar isso no primeiro ano, no segundo, só deixava para o terceiro. Aí eu Uhum, olhei para ele, assim, ele falou assim: você tem muita aptidão e você vai ter um caminho muito bom, porque você consegue se comunicar. Aí eu fiquei muito mais feliz e esperançosa, né? Porque por mais que você saiba, as dúvidas surgem, não adianta. uhum, Ainda mais na adolescência, né? Adolescência sim, você tem um monte de informação também, você não sabe para onde ir. uhum, Já começava a questão da sala de aula ser muito difícil. Né? A gente, aluno, a gente sabe como é que é também. E aí, claro, as dúvidas surgem. Mas depois também que ele me deu esse aval, né? Vamos dizer assim, eu tive sim. mais entusiasmo para seguir, né? Muito legal. O apoio das pessoas, né? E esse incentivo em forma de, tipo, tô te ajudando a identificar as suas
suas habilidades, seus pontos fortes, né? Nossa, isso é imprescindível. Quem pode ter esse tipo de apoio, né? Família, amigos. Na verdade, Uhum. a maioria das pessoas tem essa possibilidade, né? Então, que aproveite, que faça bom uso disso, né? Mas muitas pessoas também se fecham, né? E tipo, não, eu não acredito nisso, ele não sabe o que está falando, e acaba É, até perdendo oportunidade porque não consegue se abrir para algumas questões que alguém maduro, enfim, está percebendo algum ponto interessante em nós e a gente ignora, né? isso. Bacana. Então, Flávia, a nota máxima da redação, né, no Enem é 1.000, não é isso? Isso. Então, muitas pessoas devem estar assim, aflitas, né? Porque já estudou tanto, 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 e agora vai chegar a hora. E aí, será que É. consigo tirar nota máxima, né? E aí, o coração deve estar a 1.000. O que você pode dizer a respeito da estrutura, do que seria uma estrutura ideal na prova de redação? Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, a redação do Enem, ela tem sim um modelo, tá? Inclusive no manual do candidato, eu aconselho sempre o meu aluno, em qualquer que seja o concurso, ler o edital e estar seguro com a questão do edital, porque às vezes a pessoa acha que estudar tem um direcionamento, ela consegue um bom resultado. E a gente, com a nossa experiência, a gente sabe que não, né? Pode ser que consiga, mas pode ser também que a pessoa não vá tão bem como ela achava que ela deveria ir. Então, a prova do Enem, ela segue uma estrutura, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. A objetiva, ela tem aquelas 4, né, divisões básicas, linguagem, ciências humanas, né, ciências da natureza e a matemática. E a redação, por incrível que pareça, não é uma prova de português, né? A redação é um compilado de situações que você precisa identificar um tema e, a partir dali, escrever sobre todas as áreas possíveis que você vai ter. Geralmente, por ser um tema, né, de fácil compreensão, no sentido de que o aluno de ensino médio que terminou o ensino médio, ele está apto a falar, a estrutura do texto é uma estrutura dissertativa, onde você precisa desenvolver competências e habilidades, principalmente, né, as competências previamente determinadas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Uhum. e que se estruturam a partir de parágrafos. Então, eu tenho que ter em mente que a redação ela tem que ser dividida, no mínimo, em 4 parágrafos. No caso do Enem, a gente pode acrescentar mais um. Eu sempre falo para o meu aluno que a estrutura de uma redação, para ser muito mais tranquila para ele, deveria ser em 4 parágrafos. Uma introdução, 2 de desenvolvimento e uma de conclusão. Mas no Enem, por conta dessa possibilidade ampla de debate, de conhecimento, de aplicação de outras áreas, você pode até colocar mais um parágrafo aí de desenvolvimento, formando 5 ao todo. E cada um desses parágrafos tem uma função específica dentro dessa construção do texto dissertativo. Então, a introdução ela vai apresentar um assunto, o desenvolvimento vai falar mais a fundo, utilizando de argumentos e de conhecimento de mundo, né? A respeito daquele tema, e a conclusão que vai finalizar. Só que o grande diferencial do Enem é que essa conclusão não é uma conclusão apenas para concluir, vamos dizer assim, com um fechamento. Você tem que Uhum. dar uma solução. Então, por isso que é muito importante saber a estrutura textual, né, de um texto dissertativo ou do texto que você vai usar. Por exemplo, só abrindo parênteses, eu sei Uhum. que tem alguns meus aqui que fazem outras provas e que vão assistir depois essa live. Existem alguns concursos
nível médio que não cobram uma dissertação argumentativa como o Enem, mas uma dissertação expositiva. Então, é uma outra estrutura. Então, a gente precisa saber e entender que a redação do Enem, ela é uma dissertação argumentativa com um desenvolvimento, né? Os 2 parágrafos do meio, que vão confirmar aquilo que você vai pré-determinar na sua introdução e, no final, um fechamento com uma solução plausível, possível para aquele problema que você apresentou lá na introdução. Essa é a estrutura básica da nossa redação do Enem. Uhum. Então quer dizer que a estrutura de uma redação não é uma regra para todas as situações. Do Enem, por exemplo, é de uma forma específica, onde as pessoas estão se preparando, precisam se atentar mais. Isso, exatamente, exatamente. Por exemplo, todas as redações de concurso, sejam eles militares ou civis, ou do Enem, ou concursos mais específicos internos, eles sempre trabalham com uma redação dissertativa. Então, a regra básica da dissertação é você expor uma opinião. Mas, dependendo do concurso, essa opinião pode ser uma opinião expositiva, apenas com dados, ou uma argumentativa, que é o que o Enem cobra. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque algumas pessoas falam assim, eu fiz uma redação muito boa, não tive erro nenhum gramatical, mas a minha nota foi 560. Qual é o problema, professora? O problema é que essa pessoa só apresentou o problema. Ela não deu causas, consequências, ela não concluiu de forma correta como o manual do candidato da prova do Enem previamente identifica, né? Ou propõe pra gente. Por isso que eu falei lá no início. A redação, como muita gente acha que é chegar e escrever, não. A redação do Enem, ela tem um modelo previamente determinado para que o aluno siga perfeitamente aquilo de acordo com o que eles querem que o aluno escreva, né? De acordo com a dissertação. Uhum. No caso, você pode pontuar novamente quais são as competências avaliadas na prova para que as pessoas consigam, na verdade, eu acho que precisa haver um treino, né? Sim, com certeza. Então, são cinco competências. Deixa eu só explicar rapidinho a questão das habilidades e das competências. Pode falar. Né? As habilidades, elas são muito mais específicas nas provas objetivas. Então, você tem que ter uma habilidade de entender o texto, você tem que ter uma habilidade de sair de um problema, você tem que ter a habilidade de organizar uma sequência numérica, você precisa identificar uma célula, saber a diferença de um elemento químico. Isso são as habilidades que a prova do Enem cobra. No caso das competências, são que o aluno precisa. Então, o que seria a competência? Ele conseguir fechar aquela nota, que no caso, para cada competência 200 pontos, fechar no sentido completo mesmo. Não é redundante isso que eu estou falando. Fechar. Competências que nós temos do Enem, realmente é o seguinte. A primeira competência trabalha com a norma culta. O que é a norma culta na nossa prova de redação? A gente não ter desvio da norma padrão. O que seria um desvio? Usar um linguajar chulo, com palavrões, com gírias. Eles não aceitam essa referência na nossa prova discursiva, na nossa prova de redação. Por quê? Porque o modelo acadêmico que ele vai utilizar no ano seguinte, né, quando ele passar, não pode ser cheio de gírias. Ele não vai pegar um texto, por exemplo, de medicina cheio de gírias. Ele não vai pegar um literário cheio de gírias. Só um adendo também. Apesar de que a gente entende das variações linguísticas cobradas até na prova de linguagem, mas elas não são utilizadas como norma padrão. Elas são utilizadas como uma nova possibilidade de comunicação. Então, essa primeira habilidade, ela também não significa que se você errar uma palavra, você vai perder
40 pontos. Não. Nós temos etapas, né, para todas as competências. Então, se o aluno consegue chegar a um nível muito bom, de excelência, ele ganha 200. Se ele der uma derrapada na gramática, no acento, que é muito importante, porque os nossos alunos hoje, por conta do celular, eles não usam acentuação gráfica, né? Se perdeu isso com a prática das mensagens via celular, ele perde mais 40 pontos, e assim até chegar no 80 ou no 0, se ele não tiver nenhuma referência de norma culta. Então, essa primeira competência, como todas, mas a primeira é essencial para que o próprio corretor ele veja, não, esse cara aqui, esse candidato, ele tem uma postura de um pré-universitário, né? Ele já vai conseguir ter uma leitura lá na frente positiva, né? Então, essa é a primeira competência. A segunda competência é uma característica muito forte do Enem e que é obrigatória, que é o repertório. O que é repertório? É o aluno ter a condição de associar informações, dele pegar, utilizar no texto dele, por exemplo, a citação de uma obra literária, um estudo científico, uma questão histórica, uma série. As séries hoje, séries e filmes, são muito referenciais para essa nossa segunda competência, que é a competência do repertório. Uhum. Então, assim, se a gente tem um aluno, como a gente falou lá atrás, que ele consegue interligar a área humana com a área de linguagem, com a área tecnológica, com a área científica, ele é um aluno completo, ele é um aluno que é capaz de prosseguir ali na vida acadêmica. Então, por isso que eles fazem tem essa obrigatoriedade. Então, você vai ter um tema específico e a partir daquele tema você vai relacionar. Então, você vai relacionar causas, consequências, exemplificações, características de uma forma geral, tá? A terceira competência é a competência da coerência. O que significa coerência numa prova de redação? É você conseguir interligar. Então, vamos só dar um exemplo. Se eu tenho um tema, por exemplo, sobre violência doméstica, e eu utilizar um pensamento, uma frase de um romance do Machado de Assis, que seja fantástico, mas que não tiver uma ligação muito direta, que seja difícil da gente fazer essa conexão, a gente perde em coerência. Mesmo que aquilo que você escreveu esteja certo, mas ele não, usando aí um linguajar atual, né, ele não linka com o tema proposto pela redação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai escrever e relacionar. Nesse último ano, eu peguei muita redação, né, corrigindo redação, eu peguei no pé dos meus alunos quanto a isso, no seguinte caso, em relação à coerência. Problema da violência doméstica, e muitos escreveram assim: a violência doméstica aumentou no Brasil devido à pandemia. Essa relação de devido a está errada, porque ela não aumentou porque a pandemia foi a causa daquilo ali. Ela intensificou por outros motivos, por conta da proximidade. Então, a gente tem que ter, né, no caso do agressor com o agredido, né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa relação, para que essa relação não fique falhada. Senão, é como se a pandemia, antes da pandemia, na verdade, não tivesse violência doméstica. Uhum. Então, a gente tem que ter uma cabeça muito mais atenta para essa competência número 3. A competência número 4 é a de coesão. Essa também é uma que eu pego muito no pé dos meus alunos do vestibular. Por quê? Como eu falei antes, o Enem ele te dá uma prévia do que você tem que utilizar.
Então, o processo coesivo é o processo das conjunções, dos elementos que ligam os termos. Então, não adianta eu começar uma redação, um parágrafo, sem uma estrutura. Que estrutura é essa? Em primeiro plano, em primeira esfera, dessa forma, nesse panorama, outro sim, ademais, embora, entretanto, todos esses elementos coesivos, que são as conjunções, são essenciais para a competência número 4, que é a competência da coesão. Em nenhum dos meus parágrafos eu posso pontuar e continuar sem nenhum link, né? Sem nenhum elemento coesivo, senão eu perco o ponto. E aí muitos alunos perdem pontos preciosos por conta dessa não seleção dos conectivos, que são as conjunções, tá? E a última competência, que é a competência 5, que também é muito específica do Enem, é a proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? Lá na introdução, você contextualizou, você disse a sua tese, você deu a continuidade, mas você deixou no ar, que é isso que precisa, para que lá na conclusão você retome e você aponte as soluções. Então, para o pessoal que está ouvindo, quem vai ouvir mais à frente, quem vai ouvir, né, aí para o futuro, Sim. a ação do Enem, em termos de último parágrafo, não pode ser simplesmente um fechamento. Ele tem que ter o pilar de que você citou o problema e você tem o poder de sugerir uma solução. E essa solução ela precisa ter quem vai fazer, que geralmente é um ministério, né, é a mídia, é o governo, como fazer, então você tem que dizer como vai ser feito. E o terceiro ponto é a finalidade daquele argumento que você citou. O que você vai fazer ali? Não adianta eu só falar quem é que vai fazer, como fazer e não ter para que fazer. Então eu tenho que ter esses 3 itens na minha conclusão. E lembrando que para ser 1000 a redação tem que ser 2 vezes. Eu tenho que sugerir 2 vezes com esses mesmos 3 critérios. Quem, como e a finalidade. Fechamos as 5 competências dentro da nossa dessa primeira ideia aí de como que é uma correção, como que a gente deve escrever a redação. Legal, maravilha. Com certeza já deu um monte de dica aí para quem estava com dúvida, mesmo estando, né, se empenhando, né, esse tempo todo aí nos estudos. E, assim, um ponto assim, que muitas pessoas questionam a respeito do tema, né? Tem alguma forma de ter uma noção assim, de onde pode vir esse tema, para de repente ir treinando algumas possibilidades? Sim, isso também é uma outra coisa que a gente precisa pré-determinar para o nosso aluno. Nós temos a diferença e precisamos entender a diferença entre a temática e o tema. Nós temos alguns pilares em relação também às temáticas. Então, a gente tem a temática da educação, a temática da saúde, a temática do esporte, como nós tivemos agora, né, a questão do cinema, que foi específico, há uns 2 anos, né, 2 ou 3 anos. Então, as temáticas, elas são abrangentes. Elas são bem diversas, né? Mas, dependendo do ano, eles vão pré-determinar. É muito difícil a gente prever, né? Principalmente nesse momento também de pandemia, que muitas coisas estão afloradas, mas a gente tem uma grande possibilidade de ter alguma coisa relacionada com a tecnologia, apesar de já ter tido, né? Mas a tecnologia está sempre em evidência. Por conta desse processo, pode ter alguma coisa relacionada com a vacinação ou as pessoas que se cuidam, né? Os remédios que podem fazer efeito antes do problema,
todo esse processo, né, de saúde. Tem uma grande possibilidade também de ser alguma coisa relacionada com o esporte, a prática esportiva. As pessoas que hoje estão, que são vítimas, né, mais intensas aí do Covid, são pessoas que estavam num grupo de risco, obesidade, diabetes, né? Então, de repente, alguma coisa relacionada a doenças que sejam muito próximas da gente, e que de repente não sejam doenças, não que não sejam graves, todas as doenças são graves, mas que não aparentam, né? São muito silenciosas. De repente pode ser alguma coisa relacionada a isso. E como que a gente sai? Como eu falei antes, é relacionar com o nosso dia a dia. O Enem é relação com o dia, com o cotidiano nosso populacional. Não vai ser nada diferente dessas relações sociais e humanas que nós temos. E o que reflete na nossa vida, no próprio dia a dia mesmo, né? Então, eu alguma coisa assim, alguma coisa relacionada à prática de esporte, de repente, à saúde de um modo geral, a saúde durante a pandemia, que também, né, foi bem divulgado, e aqueles temas muito clássicos, né, da educação tecnológica, alguma coisa relacionada por esse caminho também, que sempre dá pano para manga, né? Sempre a gente tem muito. É verdade. E o que pode ser abordado no desenvolvimento do tema? Então, toda vez que a gente fala de tema, né, para o Enem, a gente tem que lembrar que uma daquelas competências, que é a competência número 2, ela predetermina aquilo que a gente vai trabalhar. Então, esse nosso desenvolvimento, ele sempre vai ter uma relação com causa, uma relação com consequência, uma relação com exemplificação, uma relação com algo que aconteceu no passado que não acontece nos dias de hoje, ou algo que se deu continuidade do passado até os dias de hoje. Por exemplo, a questão da saúde, da obesidade, né? Obesidade infantil, por exemplo. Não é uma coisa que aconteceu agora. A gente tem os reflexos agora. Então, o que a gente pode atribuir isso no desenvolvimento? A gente fazer uma ligação com as práticas na década, sei lá, vamos escolher uma década, na década de 70. Como é que as crianças se movimentavam? E hoje, como é que as crianças se movimentam? Então, a gente, no desenvolvimento, a gente pode fazer essa relação entre o passado e o presente, a causa da obesidade, a consequência da obesidade. Ou, por exemplo, a gente pode fazer uma associação com um livro que, de repente, falava sobre a infância no século XIX, no século XVIII, alguma coisa relacionada a alguma experiência também. Então, o desenvolvimento ele pode configurar com várias ideias, repetindo, causa, consequência, exemplificação, comparação, passado versus presente. A gente pode, inclusive, trabalhar com uma ideia de futuro, né? No próprio desenvolvimento, no final de cada parágrafo, do parágrafo 2 e do parágrafo 3, a gente pode dizer, dessa forma, problemas podem surgir com a prática de tal hábito ou com esse hábito na sociedade brasileira. Então, a gente pode também trabalhar uma ideia de futuro, vamos dizer assim, em relação ao aquilo que a gente falou no desenvolvimento. E como fazer a estratégia da proposta de intervenção na conclusão? Também é uma coisa bem específica, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa de um termo conclusivo. Então, quais são os termos conclusivos mais usados, e isso não é repetição, mais usados na nossa conclusão? Portanto,
logo e então. Lembrando que quando a gente inicia com uma conjunção, a gente sempre coloca uma vírgula depois dela, seja em qualquer parágrafo, tá? E aí a gente usa o portanto, vou escolher aqui uma delas, portanto, e aí a gente começa a dizer quem é que vai fazer, tentar solucionar o problema, né? Então tem uma palavra também muito específica que é cabe. Então, portanto, cabe ao ministério, cabe à mídia, cabe aos pais. E aí ela vai dizer o que cabe naquela situação, vai dizer como fazer. Então, vamos lá. Propostas de intervenção para a questão da obesidade. Então, a mídia deve intervir com campanhas. Então, aqui, ó, com campanhas. Então, eu especifico o que a mídia tem que fazer. A Uhum. fim que as crianças deixem o celular e comecem a praticar um esporte. Então, a gente tem que ter esses 3 itens. Quem vai fazer, como vai fazer, né? O que vai fazer, como vai fazer, e a finalidade. Então, sempre para quê no final desse nosso período. E lembrando que a gente tem que fazer 2 vezes. Então, eu falei da mídia, eu tenho que fazer uma outra intervenção. O que eu vou usar aí? Vou usar direto a palavra? Não. Eu vou usar um dos elementos coesivos. Então, além disso, vírgula, é importante que os pais intensifiquem. E aí você vai no mesmo processo. Quem deve fazer, como deve fazer e a finalidade para aquela intervenção que você fez. Terminou aí? Terminou. Quem vai fazer 800 pontos? Quem vai fazer 1000? Esses que estão assistindo aqui, no final de tudo tem que escrever assim, somente assim, vírgula, ou somente com essas ideias, vírgula. Aí você pega o fato, por exemplo, os jovens brasileiros deixarão de ser sedentários. Fechei com chave de ouro a minha conclusão. Estou apto a receber o 1000 e a minha vaga na universidade. Gente, olha, quem for fazer a prova, anota, essa live vai ficar gravada, assiste tudo de novo, vai pausando, anotando, porque olha, tem muita dica bacana. A gente tem um outro recurso também que o corretor gosta muito. Por exemplo, que nesse caso não tem algo específico, mas vamos imaginar que lá em cima, na introdução, eu tenha citado um autor que fale sobre a prática esportiva. Aí lá embaixo, nesse pulo do gato, como eu digo para o meu aluno, eu falo assim, somente assim, ou dessa forma. Aí eu vou lá na introdução, vamos imaginar, o João, somente assim, o autor João pode se orgulhar daquilo que ele propôs no livro tal, tal, tal. Então, se eu retomo aquela ideia que eu falei lá em cima na introdução, eu fecho também com chave de ouro o meu texto. Então, são esses 2 recursos para aquela última linhazinha que ficou ainda para garantir o 1000. Trazer, né, a relação lá em cima na introdução, ou somente assim, ou dessa forma. Eu costumo dizer para os meus alunos uma expressão que eles, depois que eles aprendem, eles usam sempre. Então, Uhum. somente assim, construir-se-á uma sociedade pautada em ideais humanos e sociais. Olha, Fechou com isso, claro, tem as suas adaptações, né? Pautada uhum. em ética, pautada em questões sanitárias, enfim. Mas fechou dessa forma, o corretor fica feliz. Assina 1000. Maravilha, muito legal mesmo. Nós já estamos bem pertinho do término, faltam 12 Sim, minutos já. Então eu vou pedir para você dizer mais ou menos quais os erros mais comuns nas redações do Enem sim. e de gramática, né, de forma geral. Então, o primeiro erro é não centralizar o texto. O texto ele precisa ir até o final da linha.
Então, quem deixa aquele espacinho mínimo na linha, no todo, vai perder pontos na competência número 1, porque o texto tem que ser perfeito, não só gramatical, né? Ele tem que ser visual também. Outro erro muito comum, falando da gramática, a falta de acento e os erros ortográficos. Então, quem vai falar aí a palavra consciência, conscientização, né? Vê como é que se escreve primeiro para ter essa palavra para não errar. Gente, assim, eu corrigi muitas redações no ano de 2011, né, do Enem, e eu fiz um caderno com alguns erros assim, muito tristes, inclusive, né? Porque a pessoa não conseguia identificar, por exemplo, nexo, ela escreveu N-E-Q-U-E, C cedilha O, nexo. Caramba. Então, isso é um processo grave, né, na hora da escrita. Um outro problema é não desenvolver as competências. Então, isso que a gente falou aqui agora. Tem que ter o repertório, tem que ter as intervenções, tem que ter as conjunções. Se não tiver, vai perder ponto nesses itens, tá? E só uma dica: o título não é obrigatório, tá? Não há necessidade de você escrever o título, mas é sempre bom escrever. Mas se não escrever, não perde ponto, tá? Então, esse daí não é um problema de erro, né? Mas tenho certeza que algumas pessoas vão ficar, depois vão perguntar, né? Entrar em contato, mas o título do texto não precisa na prova do Enem, não é obrigatório. Tá? Uhum. É importante estudar ortografia também, né? Antes de começar a se dedicar às estruturas sobre a estrutura, né, da redação. Isso. Para tudo mesmo. Uhum. Não só para a nossa redação, mas para a área acadêmica também, porque o professor lá da faculdade, ele não vai perder o tempo dele explicando certas coisas. E ele vai anotar, vai tirar ponto da parte ortográfica, com certeza, né? Uhum. Legal. E, por último, assim, para a gente ver se alguém quer tirar alguma dúvida, enfim, você aconselha que primeiro seja feita a redação ou a parte de múltipla escolha? Tem alguma regra? Não tem? Assim, que seria mais interessante? Não, engraçado essa pergunta, porque uma aluna que está fazendo uma assessoria de redação comigo perguntou isso. O que a senhora acha melhor fazer? Vai do candidato. Tem alguns alunos, alguns candidatos, eles conseguem fazer a redação mais rápido porque já dá uma tranquilidade, e outros preferem deixar para o final para que eles tenham um tempo para fazer as questões objetivas. Então, assim, isso vai variar muito de aluno para aluno. A única dica que eu dou é, se você é uma pessoa ansiosa, já faz logo, entendeu? Mas se você consegue... A redação, Mas se você consegue conciliar, você pode, inclusive, ir e voltar. Faz algumas questões e, de repente, se você tiver uma ideia, aí você vai e escreve. Tem gente que consegue trabalhar assim também. Mas aí fica a critério do candidato e do dia, né? Porque tem dia que a gente escreve que é uma beleza. Tem um dia que a gente já fica mais travado e tentando meio que conciliar o nosso tempo. Aí vai variar para o aluno mesmo, para o candidato mesmo. Muito show. Temos ainda alguns minutinhos. Vou dar uma oportunidade para o pessoal que estiver assistindo. Se quiser tirar alguma dúvida, aproveita e digita aí para a Flávia responder. Aqui, ó, a Isabela que pergunta, ela até colocou aqui, ó. Tô aqui, inclusive, professora. Olha só. Que aluna. Uma menina, ela tá... Legal. Então, enquanto o pessoal, não sei se alguém quer colocar aí alguma pergunta, eu volto uma coisa que você falou ali, assim que a gente estava começando a nossa live, né, a respeito do domínio do edital, né? Às vezes as pessoas, eu até falei isso também na última live, na live de quarta-feira, às vezes as pessoas dominam o conteúdo, né, mas acaba perdendo tempo por uma coisa simples, o tipo de caneta que pode ser utilizada, ou de repente
não leva uma garrafinha de água e fica levantando toda hora para beber água, para ir ao banheiro. Essas coisas atrapalham, né? Perde tempo. Muito. Chega No caso, atrasado, né? no caso do Enem, a gente tem algumas coisas específicas, né? Por exemplo, o Enem é sempre à tarde porque é nível nacional, então não tem como um aluno de Manaus, por exemplo, que tem, se eu não me engano, são 2 horas, né, de fuso, fazer a prova às 7 horas da manhã e o outro fazer a prova às Uhum, 9 horas. Eles deixam um tempo, né, para a pessoa acordar, para a pessoa conseguir chegar. E quem não está acostumado a estudar à tarde, a ter uma preparação para tarde, para estudar mesmo, para sentar, para se concentrar, não se dá bem na prova. Porque à tarde, o que acontece? Até você chegar, a prova começa a 1 hora, mas você chega mais ou menos meio-dia. Quer dizer, você almoçou 11h30 da manhã e você só termina a prova às 6 horas, 6h30. uhum. Então, assim, a gente precisa estar muito bem ciente da nossa prova, da quantidade de tempo, como é que é o meu organismo. Eu, por exemplo, eu nunca levei nada para comer porque eu não consigo comer na hora da prova, Uhum, entendeu? Eu não consigo levantar para ir ao banheiro, mas eu bebo água pra caramba, então eu já tinha que levar uma garrafa de uhum. água. Então, assim, o candidato ele tem que saber qual é o modelo de prova, quantas questões são, que no dia da redação eu tenho um tempo um pouquinho a mais, por conta, né, de ser um texto dissertativo, discursivo. Então, assim, é bem primordial para o candidato saber o que ele vai fazer, saber isso para qualquer concurso, não só para o Enem, para qualquer Uhum. concurso. Pode, no caso do Enem nem tanto, mas se pode ir de bermuda, se pode ir de chinelo, se pode ir de boné, tem todo esse trâmite, né? Então a gente tem que conhecer bem mesmo o edital para a gente não ter nenhum problema. É verdade. Estudar o caminho, né? Quanto tempo Isso, eu levo num dia normal sem trânsito? Tá, mas e se tiver trânsito, né? Eu posso antecipar um pouquinho esse tempo? Aumentar um isso, pouquinho esse tempo? Essas coisas todas, né? Importante, sim. exatamente. Então, eu É, acho que ninguém colocou nenhuma dúvida aqui, né? não vi também Não, não. não reparei. Mas você quer fazer algum comentário final, Flávia? Eu achei maravilhosa a live, eu acho que foi muito produtiva. E mesmo quem não pôde, né, estar ao vivo aqui com a gente, vai ficar gravado. Vai estar disponível tanto no meu Instagram quanto no YouTube também. Depois eu divulgo, passo para você também. E aí o pessoal Eu vou. vai acessando, vai compartilhando com outras pessoas e com certeza esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. E foi o que eu falei, é possível até ir pausando e anotando, porque realmente tem muita dica bacana aqui. É, é verdade. Nota 1000, né? O pessoal que quiser tirar nota 1000 precisa abraçar suas dicas. É verdade. Assim, ó, eu quero primeiro agradecer, né, a você, como eu falei no início, por essa oportunidade. Eu sempre assisto as suas, às vezes não assisto na hora por conta, né, Uhum. da minha vida aí atribulada também. Agradecer aqui sempre, né, aos meus pais, minha mãe, meu pai, que são sempre e que foram responsáveis também pela minha escolha como você falou, e você sempre fala nas suas lives, de abraçar, de ter uma segurança, eu sempre tive essa segurança. Agradecer aos meus alunos que entraram, às minhas amigas que estão aqui, a Roberta, que está dando aqui, ó, excelentes dicas. Todas essas pessoas que entraram aí, né, que foram meus alunos, foram pessoas excelentes na trajetória. Muitos deles já estão na faculdade, isso é uma coisa importante. E para quem vai ainda passar, é ter tranquilidade. Se a gente não conseguir dessa vez, é aquilo que eu sempre falo, a gente vai conseguir na próxima. Acreditar na gente sempre. É uma prova difícil? É porque tem que ser, né? Uhum. Cheia de caminhos, às vezes que a gente não conhece, também. Mas nós somos capazes de superar todas essas adversidades, sejam elas quais forem. Então, para todos vocês que vão fazer essa prova do Enem agora de 2021, quem vai fazer mais à frente, quem vai fazer outras provas militares,
outras provas civis. Acreditem no potencial de vocês e acreditem no que vocês estão fazendo. Porque muitas vezes as pessoas que estão, né, nossos concorrentes, aquelas que estão ao nosso lado, falam um monte de coisa e que você fica assim, caramba, eu não estudei isso. Não, esquece, você estudou sim, você está preparado sim. Então é só acreditar, ter tranquilidade, não rasurar a prova, né? Seja ela qual for, o cartão resposta ou a própria prova de redação. Também uma outra dica, se errar, coloca um parênteses, um tracinho, como se nada tivesse acontecido e segue em frente. Nada de escrever digo, nada disso. Vai em frente, é como se você não tivesse errado nada. Só coloca o erro dentro do parênteses e vai embora. E no mais, desejar uma boa prova para todo mundo, que todos tenham aí a felicidade, né, de alcançar bons resultados e de abraçar a profissão que escolheu, que eu tenho certeza que você também gosta muito da sua, assim como eu sempre gostei daquilo que eu hoje estou e sou, tenho orgulho de falar isso, mas também por tudo isso que eu falei no início, né? Por ter bons professores, por ter apoio dos meus pais e por seguir. Eu não ter medo, porque, olha, encarar uma turma com 100, 120, se você não tiver segurança, assim, segurança daquilo que você escolheu, Sim. fica difícil, como em qualquer profissão, né? Com certeza. Eu agradeço você por ter aceito, realmente estou muito feliz e, nossa, foi muito melhor do que né? Eu criei expectativas, mas foi muito melhor do que eu estava esperando. E estou feliz mesmo, de verdade. E agradeço as pessoas que participaram também, que ainda estão aqui até o final com a gente. E Sim. enviem o link, né? Envie pelo direct, enfim, indique para outras pessoas assistirem. E Com quem certeza. quiser pode me seguir também nas redes sociais. A Flávia também tem o Instagram dela. E todos serão muito bem-vindos. É isso. Deixa eu E espero vocês nas próximas lives. aqui que a Ana Luísa, ela entrou com o perfil da irmã. Ela é minha aluna do estado. Isso só para vocês saberem. Ela fez mais redações do que muitos alunos meus da escola particular. Isso é para mostrar que quando a gente tem um objetivo, quando a gente encara como um desafio a ser superado, a gente consegue. Então ela botou aí que vem 1.000 e vai vir. Com certeza. Que legal. Meu amigo Ricardo também, as meninas aí que estudaram comigo antes, até na escola pública também, são excelentes. É isso, não tem. Se a pessoa quer chegar a algum lugar, né, ela quer seguir aquilo que ela desejou, enfim. Realmente tem que correr atrás, tem que avançar, né? Os limites, né? Eu vi essa semana, inclusive, uma moça contando a experiência dela de ter passado num concurso público, tendo 3 crianças, né? 3 Sim. filhos, e aí ela fazia as atividades e continuava estudando, estudava de madrugada, e 10 anos após ela conseguiu a aprovação no concurso público, né? Então, o tempo de aprovação, o tempo para alcançar o resultado é diferente para cada pessoa, né? Mas não é por conta das dificuldades, das limitações que ela considera ali no início que ela precisa desistir, né? Isso. E os desafios estão aí para serem superados, né? Quem não tem, né? Quem não tem. Então é isso, gente. Vamos encerrando. Ficamos em 1 horinha praticamente certinho de live. Um grande beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Minhas alunas aí, Letícia, Ingrid, também. Todos vocês, né? O Raí também que entrou. João. Vamos lá. Eu vou ter que te excluir para conseguir salvar a live, tá? Beijo. Bom, tchau. Tchau.